Jesus, tu me amaste, me redimiste, me salvaste do meu pecado. Depressa! Depressa! Que lei infringimos ao crer em Deus? Cale-se! Leve os Por que estão nos prendendo? Vai! Depressa! Entre! Sem a documentação legal, essa prisão é arbitrária. Estão infringindo a lei ao aplicá-la. Cale-se! Fique quieta! Saiam! Vamos lá. Vai! Ei, irmã. Já é tarde. Por que o pastor não chegou ainda? Ei, aconteceu algo. Aconteceu algo. O que aconteceu? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ontem, à meia-noite, quando eu estava indo para a cama, ouvi algo como um latido de cachorro. Olhei pela janela e adivinhem o que eu vi. O quê? Os vizinhos da casa ao lado, que acreditam na Relâmpago do Oriente, foram presos e levados pela polícia. Ai, foi muito assustador, tão ruim quanto bandidos invadindo a vila. Também vi. Tinha acabado de chegar em casa e vi um grupo de policiais cercando a casa de Zhang Ming. Era a casa do Zhang Ming? A polícia entrou fortemente armada e prendeu todo mundo. Minha nossa! Parecia que estavam atrás de um grande criminoso. Polícia Armada? E tinham armas? Tinham sim. Na China, com o Partido Comunista, é muito difícil acreditar em Deus. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder, eles prendem e perseguem os crentes. Durante a Revolução Cultural, muitos cristãos foram perseguidos até a morte. Isso é muito complicado. Verdade. Se não tivéssemos sido forçados pelo governo, não teríamos nos unido à Igreja das Três Autonomias. Sim. Eu conheço vários membros de igrejas domésticas que foram presos. O governo chinês é ainda mais cruel com os membros da Relâmpago do Oriente. A perseguição a eles é pior. Verdade. Ouvi dizer que há recompensas para informantes. Recompensas para informantes? Sim. É certo que muitos membros da igreja do Relâmpago do Oriente foram presos. A meu ver, é mais seguro crer no Senhor, na Igreja das Três Não Autonomias. podemos acreditar no Senhor em uma igreja doméstica, especialmente na Relâmpago do Oriente. É muito perigoso. Eu ouvi dizer que o Comitê Central enviou vários documentos secretos. O foco é atingir a Relâmpago do Oriente. Seu lema é: não descansaremos até que eles sejam eliminados. Parece que o partido quer proibir a Relâmpago do Oriente. Olha, eu não entendo. Por que o governo chinês prende e persegue especialmente os crentes da Relâmpago do Oriente? Sim, por Sim, quê? por quê? Ei, você não sabe? Nestes últimos anos, os membros da Relâmpago do Oriente pregaram o Evangelho e testemunharam que o Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso. E ele expressa a verdade e faz a obra de julgamento dos últimos dias. Muitas ovelhas boas de várias religiões ouviram as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso e acreditam firmemente que é a voz de Deus e se tornaram seguidores de Deus Todo-Poderoso. Não viram que cada vez mais pessoas estão aceitando a Relâmpago do Oriente? Sim, isso é verdade. Sim. A igreja do Relâmpago do Oriente se desenvolveu muito rápido. Vocês acham que o governo chinês não entraria em pânico? Sim, é verdade. É verdade. Se a Relâmpago do Oriente continuar se espalhando e testemunhando desse jeito, muitas pessoas acreditarão em Deus Todo-Poderoso. E talvez grande parte dos membros de várias religiões o aceitem. Assim como muitos não crentes. Vocês acham que o governo chinês não teria medo? Por que não considerariam a Relâmpago do Oriente como o principal alvo da sua repressão? A irmã Zhao fala a verdade. Como professora, ela é Eu experiente não e acredito. sábia e é capaz de enxergar o âmago das coisas. Você é muito gentil. Não é bom que mais pessoas creiam em Deus? O governo chinês precisa ficar tão preocupado? É. Talvez não esteja vendo claramente. Que tipo de partido político é o do governo chinês? Tipo ele é? É um partido ateu. E o que ele mais teme?
O quê? O quê? Que as pessoas comuns acreditem em Deus. Isso mesmo. Exato. Pensem nisso. Se todos acreditassem em Deus, quem acreditaria no PCC? Sim. Mas que conclusão brilhante. Eu não tinha entendido. Como entendem isso tão claramente? Bem, li algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Por isso entendo certas coisas. Aceitou a Relâmpago do Oriente? Eu observei e estudei a Relâmpago do Oriente, mas não me atrevi a aceitar. Acho que você não ousaria aceitá-la. Se aceitasse a Relâmpago do Oriente, a escola teria que demiti-la. Sim. E além da demissão, você pode ser detida e ainda ir para a prisão. Isso. É. Para dizer a verdade, admiro as pessoas que creem na Relâmpago do Oriente. Elas pregam o Evangelho e dão testemunhos de Deus sob qualquer circunstância. Não importa quantos foram presos, continuam pregando o Evangelho como sempre. Sim. Nesse ponto, não temos como nos comparar a eles. Realmente. O que há para admirar? A meu ver, os membros da Relâmpago do Oriente são tolos. Não é melhor praticar sua fé com sinceridade em seus lares? Sim. Eles estão sempre pregando o Evangelho. O governo chinês não pode prendê-los. Exatamente. Não haveria problema em esperar o Partido Comunista cair para pregar o Evangelho e testemunhar por Deus. O testemunho da Relâmpago do Oriente abalou a China inteira. Eles estão sendo presos e perseguidos pelo governo comunista chinês. E isso respinga em todas as igrejas domésticas, inclusive a Igreja das Três Autonomias. Algumas igrejas foram fechadas ou demolidas pelo Partido Comunista. Na minha opinião, a Igreja das Três Autonomias sofre por causa dos problemas da Relâmpago do Oriente. Os membros da Relâmpago do Oriente são os culpados. Eu acho também. Se não fosse pela forma como eles atuam, o Partido Comunista Chinês não aumentaria os ataques à religião. Não precisaríamos tomar cuidado por causa da nossa fé no Senhor. Há vários anos, exercemos nossa fé no Senhor, na Igreja das Três Autonomias, e nunca sofremos aborrecimentos. Quando o Senhor voltar, seremos levados para o reino dos céus de qualquer maneira. Isso é ótimo. Sim, realmente. Estava tudo indo bem, mas eles destruíram nosso sonho de fé no Senhor, pois pregaram o Evangelho abertamente. Isso mesmo. Só buscamos paz e segurança pela nossa fé no Senhor. Sim. Mesmo com o PCC reprimindo e prendendo cristãos, os membros da Relâmpago do Oriente continuam pregando o Evangelho e testemunhando por Deus. Não acham que eles estão se colocando em perigo? Isso mesmo. Irmã Shen, não podemos falar assim. No tempo do Senhor Jesus, os seguidores dele enfrentaram prisões e perseguições do governo romano e dos fariseus. Muitos sacrificaram suas vidas pelo Senhor. Aquilo era sofrer pela justiça, fazer boas ações. Sim. Hoje, os membros da Relâmpago do Oriente, mesmo presos e perseguidos pelo governo chinês, ousam pregar abertamente o Evangelho e testemunhar que o Senhor voltou. Isso é confiança e coragem. Sim. Como me sinto vendo o testemunho deles? 2 palavras. Estou envergonhado. Sim. Algumas pessoas dizem que a Relâmpago do Oriente nos trouxe problemas. O que o senhor diria se ouvisse isso? Irmão Lee, você está defendendo os membros da Relâmpago do Oriente? Sim. Irmão Lee, você aceitou a Relâmpago do Oriente? Se eu tivesse aceitado isso e me juntado à Relâmpago do Oriente, eu estaria aqui? Na verdade, eu os estou estudando e observando. Está estudando e observando a Relâmpago do Oriente? Por que ele está fazendo isso? Voltando ao assunto, eu acho que o irmão Lee está certo. O Senhor Jesus disse: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Embora todos nós acreditemos em Deus, os membros da Relâmpago do Oriente abandonam tudo, tomam a cruz e seguem a Deus. Eles vivem as palavras do Senhor Jesus e não pensam em suas próprias vidas ao seguir o Cordeiro. Mas e nós? Nenhum de nós fez isso. Eu não gosto do que você está dizendo. Com o governo chinês perseguindo a religião de forma tão implacável, quantos ousarão arriscar suas vidas para seguir o Senhor? Isso mesmo. Nós não fizemos isso. E nem os pastores e presbíteros o fizeram. Sim. Ele tem razão. Mas os membros da Relâmpago do Oriente fizeram. Onda após onda, eles avançam com coragem, pregando sobre o Senhor e dando testemunho dele.
Eles pregam o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso por toda a China. Eles são os que agradam a Deus. Irmão Zeng, pelo tom da sua voz, também aceitou a Relâmpago do Oriente? Aceitou? E como eu poderia? Quando a minha esposa soube que eu estava estudando a Relâmpago do Oriente, reclamou sem parar. Se eu tivesse aceitado, quem sabe a confusão que ela causaria. Eu entendo a sua situação. Ela tem medo de que, se acreditar na Relâmpago do Oriente, eu seja preso. Para dizer a verdade, também me preocupo com isso. Tem razão. Eu fico muito preocupada. Mas creio que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro. Orei ao Senhor. Quando o tempo e as circunstâncias permitirem, eu a aceitarei. Você faz parecer tão fácil. Se o governo chinês não estivesse nos prendendo, eu também aceitaria. Isso me faz pensar que escolhemos a Igreja das Três Autonomias porque tememos a perseguição do governo. Não acham que isso é uma vergonha, que estamos buscando o caminho mais fácil? Se for assim, é certo esperar que o Senhor venha nos levar para o reino dos céus? Acho bastante improvável. Eu acho que o fato de sermos membros da Igreja das Três Autonomias está envergonhando o Senhor. Envergonhando o Senhor? Como pode dizer isso? Sério? Pensem nisso. Todos cremos em Deus, mas por que os membros da Relâmpago do Oriente são tão confiantes e nós não? Por que eles têm coragem de testemunhar a Deus e nós não temos? Aquelas pessoas ousaram aceitar a Relâmpago do Oriente. Por que nós não temos essa coragem? Não é tão simples quanto parece ser para nós. Certo. É assim mesmo. Depois que estudei a Relâmpago do Oriente, percebi que eles se alimentam das verdadeiras palavras de Deus. O Espírito Santo está agindo. Eles têm as bênçãos de Deus. Essa é a principal diferença. Não temos a confiança ou coragem para testemunhar como eles. Mas em nossa fé devemos dar a glória ao Senhor em tudo que fazemos. Certo. Se fôssemos presos e nossa família fragmentada, ainda seria uma família? Dificilmente. Os incrédulos ririam de nós. Isso não traria glória ao Senhor. Precisamente. Acho que devemos praticar nossa fé na Igreja das Três Autonomias. Pelo menos não seremos presos. Se crescêssemos na Relâmpago do Oriente e fôssemos presos, fora as dificuldades, poderíamos ser torturados até a morte pelo governo. Isso não valeria nosso esforço. Correto. Não deveríamos buscar paz e segurança no Senhor? Amém. O Senhor Jesus é amoroso e misericordioso. Sabe de nossa pequena estatura e perdoa nossa fraqueza. Quando o Senhor vier, certamente nos receberá no reino dos céus. Devemos acreditar na promessa do Senhor. Amém. Sim. Pelo que você disse, parece que há coisas que não entendeu claramente. Como membros das Três Autonomias, precisamos fazer a avaliação correta. Vocês acham que a Igreja das Três Autonomias é uma igreja? Precisa perguntar isso. Se não for uma igreja, o que mais poderia ser? Sabem por que o governo chinês não persegue os membros da Igreja das Três Autonomias? Por quê? Porque ela é controlada pelo regime satânico do Partido Comunista Chinês. Até as reuniões e sermões são supervisionados pela Frente Unida. É difícil dizer se o senhor reconheceria a Igreja das Três Autonomias como tal. Como ele não reconheceria? Todos os que invocam o nome do Senhor não são reconhecidos? Exato. A Igreja das Três Autonomias foi criada por discípulos enviados pelo Senhor? Não mesmo. Ela foi criada pelo Departamento do Trabalho da Frente Unida do governo chinês. Como o senhor reconheceria uma igreja criada por Satanás? Criada por Satanás? Satanás criou a Igreja das Três Autonomias. Nunca ouvi isso antes. O Partido Comunista Chinês acha que as pessoas que se entregam a Satanás e se juntam a três autonomias não creem verdadeiramente em Deus. O Partido Comunista Chinês nem nos monitora. O governo chinês admira os membros da Relâmpago do Oriente, porque o governo chinês teme uma igreja que possua a obra do Espírito Santo, a verdade e dê testemunho de Deus. Nós, da Igreja das Três Autonomias, não somos perseguidos. Contudo, seguimos as tendências mundiais seculares e não possuímos a obra do Espírito Santo. Nós que cremos no Senhor nessa igreja, podemos entrar no reino dos céus? Não se pode falar sobre a verdade e sobre o Apocalipse na Igreja das Três Autonomias. Dá para alcançar a verdade e a vida assim? Honestamente, uma pessoa como eu, por exemplo, que entende tudo, mas não tem coragem de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias,
como eu poderia ser arrebatado para o reino dos céus? Sempre penso nisso. Oro ao Senhor, confessando meus pecados, pedindo sua misericórdia. Na Três Autonomias, acreditamos no Senhor, não no Partido Comunista. Enquanto crermos no nome do Senhor e perseverarmos, Ele não nos abandonará. Também vejo assim. Importa onde se pratica a fé? Por que isso é tão complicado? Isso. Irmã Liu, eu costumava pensar como você. Depois li o que o Senhor Jesus disse na Bíblia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Comecei a pensar que existem condições para entrar no reino dos céus. É preciso mais do que crer no Senhor e fazer reuniões para entrar no reino dos céus. Nos escondemos na Igreja das Três Autonomias, mas não testemunhamos nem pregamos seu evangelho. Vocês acham que isso é fazer a vontade de Deus? Será que estamos qualificados para entrar no reino dos céus quando o Senhor voltar? Dito isto, tenho algo a acrescentar. Não é nada simples ser levado ao reino dos céus. Isso mesmo. Enquanto estudava Relâmpago do Oriente, pude entender algumas coisas com mais clareza. Este é o momento-chave para dar as boas-vindas ao Senhor. Se não ouvirmos a voz do Senhor, não seguirmos os passos de Deus, nem comparecermos à festa nupcial do Cordeiro, certamente não entraremos no reino dos céus. Pedro disse: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso é um mistério profundo. Mistério profundo? Qual mistério profundo? O julgamento que começa pela casa de Deus refere-se à obra realizada quando o Senhor retorna para expressar a verdade, julgar e purificar as pessoas. As pessoas que ouvem a voz de Deus e colocam-se diante do seu trono são as primeiras a receberem o julgamento e a purificação. As pessoas que seguem o Cordeiro certamente serão perseguidas e rejeitadas por esta geração. Isto cumpre a profecia do Apocalipse. Estes são os que vêm da grande tribulação. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E não entrará, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses versículos dizem que somente aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro terão um lugar no reino dos céus. Os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso, que suportam as prisões e perseguições do governo chinês, mas continuam seguindo e dando testemunho de Cristo, são aqueles que suportarão a grande tribulação. Só eles são os vencedores preparados por Deus, que têm um lugar no livro da vida do Cordeiro. Só eles estão qualificados para entrar no reino dos céus. Nós, da Três Autonomias, vivemos vergonhosamente, não ousando testemunhar. Guardamos o nome do Senhor Jesus, mas não seguimos Cristo. Esperamos que o Senhor nos receba no reino dos céus. Isso é um conto de fadas, pura ilusão. Estão dizendo que os crentes da Igreja das Três Autonomias são covardes? Sim. Mas reconhecemos o nome do Senhor, oramos a Ele e lemos a Bíblia. Por que você diz que somos covardes? Exato. Sim. Nós realmente cremos no Senhor. Nossa adesão a Três Autonomias baseia-se na palavra de Paulo na Bíblia. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. O Senhor nos condenaria como covardes? Precisamos entender o que significa ser covarde. Não podemos explicar literalmente, nem aplicar regras de forma descuidada. Há fundamentação bíblica para isso? Pelo que me lembro, há uma frase do Apocalipse que se refere a isso. Vou ler em voz alta. Ótimo. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As palavras do Senhor dizem de forma bem clara que os covardes não entrarão no reino dos céus e serão lançados no lago de fogo para sofrer o castigo eterno.
Com certeza. Não quero É verdade. É verdade. Não podemos fazer isso. Não O castigo é eterno. Tem toda a razão. O que seria exatamente ser covarde? Eu ainda não entendi. Irmão Lee, pode explicar mais? Sim, por favor, explique mais. Falaria um pouco sobre o meu próprio entendimento. Bom. Covardes são assim. Eles não se atrevem a reconhecer o nome do Senhor na frente dos outros e não ousam seguir o Senhor. Isto com certeza é ser covarde. E não se atrevem a pregar o Evangelho e dar o testemunho de Deus. Temem ser humilhados ou presos. Certo. Essa pessoa também é covarde. De acordo com as palavras do Senhor, pois assim como o relâmpago fuzilando uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Temos certeza de que quando voltar, o Senhor será perseguido e abandonado por esta geração. Verdade. Verdade. Se tememos sofrer perseguição e não ousamos aceitar a Cristo dos últimos dias, nem ousamos seguir o Senhor, mas apenas o reconhecemos em nossos corações, que valor isso tem? Acredito que qualquer pessoa que se encaixe em uma dessas descrições seja covarde. A argumentação do irmão Lee é realmente detalhada. Do jeito que ele fala, fica muito claro. Sim. Uma pessoa covarde assim cumpre mesmo a vontade de Deus? Não. Não, claro que não. Uma pessoa covarde assim dá um testemunho glorioso? Na verdade, não. E uma pessoa covarde assim pode entrar no reino dos céus? Mas é claro que não. Claro que não. Parece que a maioria de nós que crê no Senhor nas 3 autonomias é um covarde. Correto. Irmão Lee, concordo que a pessoa que não ousa reconhecer o nome do Senhor diante dos outros é um covarde. Mas não concordo que quem não aceita Relâmpago do Oriente é um covarde. Eu concordo com o irmão Zhang. Irmão, o Senhor Jesus diz claramente na Bíblia: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que entendo das palavras do Senhor Jesus é isto. A questão não é apenas não aceitar o Senhor diante dos outros, mas principalmente não reconhecê-lo quando ele retornar nos últimos dias, por medo da perseguição. Muitas pessoas, de vários círculos religiosos, já sabem que a Relâmpago do Oriente é o caminho verdadeiro e que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Mas não ousam aceitar, pois o Partido Comunista Chinês persegue a Relâmpago do Oriente. Concordam que isso não é ousar reconhecer o Senhor diante dos outros? Sim. Uma pessoa assim não seria covarde? As coisas são assim. Parece claro que se quisermos entrar no reino dos céus, devemos arriscar nossas vidas. O Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém. Amém. Apesar de não sermos perseguidos pelo governo dentro das 3 autonomias, não receberemos o Senhor e não entraremos no reino dos céus. Isso não seria tapar o sol com a peneira? Sim. É praticar a fé em vão. Sim, certamente. Assim, crer no Senhor, como membro das 3 autonomias, não nos levará para o reino dos céus. Na China, crer e seguir Cristo é sofrer perseguição. Pessoas covardes não entrarão no reino dos céus. Como encarar essa situação? Se esperarmos o PCC cair para então seguir e crer em Cristo, não participaremos do banquete nem seremos aperfeiçoados. Se sempre pensarmos na autopreservação, perderemos a bênção de ir para o reino dos céus. Exato, é. Para entrar no reino dos céus, só arriscando a nossa vida e seguindo o Senhor. Amém. Este é o significado de carregar a cruz para seguir o Senhor. E como os crentes da Relâmpago do Oriente o fazem. Também me Também me pergunto como.